Hoje é um dia feliz na vida do tricolor. Sou Gabriel Amaral, tô no carro aqui, tô no chá de bebê do filho do meu irmão. Cheguei aqui agora e acabei de ver essa notícia feliz pro torcedor tricolor. Por que notícia feliz? Porque acabou, finalmente, uma das passagens mais, talvez a pior compra desse século. E não é que no século passado teve uma que foi pior, não. É que eu não vou ter o conhecimento aqui prático disso. Cristiano tá encerrando sua passagem pelo Fluminense. Os cachorros latem de alegria, não sei se tá dando pra ouvir. E eu vou, ao longo desse vídeo aqui, eu vou dar informação e vou falar o porquê foi a pior compra e a pior passagem da história do Fluminense, mesmo eu não achando que ele é tão ruim quanto a galera pinta. Tá? Vem comigo. Matéria do GE. Globo de que o Goiás está acertando com o Cristiano, o jogador está rescindindo com o Fluminense para acertar com a equipe goiana. Pela informação, né, dada, o Fluminense não recebe compensação nenhuma, né? O Goiás não está comprando, enfim, não tem nada ali não. Talvez, né, no máximo ali um acerto de alguma dívida passada, tipo uma premiação por alguma coisa, mas como o Cristiano não estava no Fluminense no ano passado, é difícil que se tenha dívidas muito anteriores com ele, né? Talvez só esse acerto ele deixando para lá e indo para o Goiás. A informação é basicamente essa. Cristiano, que estava jogando no time alternativo do Fluminense, ficou no CT para treinar com o time principal. Isso dava um indício ali de uma possível saída, mas como o Marcelo também só se reapresenta na segunda-feira, pensaram, pô, não, para completar treino ali do início. E aí, cara, porque eu considero a pior compra, pelo menos desse século do Fluminense, né? Tô falando século acima também, às vezes em 2001 teve uma horrorosa e tal, eu não tô lembrando agora. Mas porque Cristiano, ele tem três fatores que me incomodam quando o Fluminense faz uma contratação no geral. E fico tranquilo porque falei isso quando chegou. O primeiro é a falta de criatividade. Quando o Fluminense contrata jogadores cujos não tem criatividade para contratar, me incomoda. Alguns podem dar certo. Germancano, de certa maneira, é um jogador que o Fluminense não precisou ser criativo. O maluco estava no Vasco, aqui no Rio de Janeiro, saindo do Vasco, tinha feito alguns bons gols e tal, enfim, então o Fluminense não foi criativo na contratação do Germancano e se bobear foi uma das melhores do século do Fluminense. Então não estou falando aqui que qualquer contratação criativa do Léo Fernandes foi criativa. O Fluminense foi buscar, monitorava, não sei o quê, deu completamente errado. Então não é só isso, mas me incomoda quando não se tem criatividade. E o Cristiano é isso. O Cristiano se destacou num jogo contra o Real Madrid, onde ele dá uma assistência, dá duas assistências. E a surpresa foi até maior pelo Sheriff da Moldávia ter ganhado o Real Madrid, enfim, aquela fase de grupos que começou muito bem, depois também nem se classificaram para nada. E aí o Cristiano, aproveitando aquele hype, quis voltar pro Brasil e, enfim, zero criatividade. E isso me incomoda quando é a contratação que todo mundo parece querer e o Fluminense tá lá no bolo. Alguns jogadores se justificam, né? O Fluminense queria Luiz Henrique, que um monte de gente queria, se justifica, um bom jogador e tal. Mas me incomoda um pouquinho, essa contratação do Cristiano já me incomodou por isso. O segundo é o valor. E esse é o mais agressivo de todos. Porque tudo na negociação de Cristiano foi muito ridículo. O Fluminense contratou um jogador, o valor do Cristiano foi um valor alto. Esse é o primeiro ponto, tá? 1,4 milhão de euros. Mais ou menos 9 milhões de reais na época. O Fluminense pagou caro num lateral que já tinha seus 27, 28 anos. Tava pagando pelo hype da Europa, o Sheriff sabia que tinha se destacado e queria vender. E o Fluminense contratou esse lateral. Um lateral que não é que ele tava no Sheriff. Eu fiz o raio-x aqui dele. Se vocês forem lá ver o raio-x, bom momento para ir lá ver ou rever o raio-x do Cristiano. Ele passa por times pequenos do Rio, acho que Bom Sucesso, se eu não me engano.
O topo da carreira dele é Volta Redonda na Série C, Criciúma na Série B. Nunca se destacou assim nada, mas era um cara que tinha algum certo destaque ali quando passava por clubes muito pequenos, mas nunca teve muita chance. E eu falo isso, cara, o Cristiano pode dar muito certo porque ele nunca teve muita chance num time grande. Mas tem uma explicação também para ele nunca ter tido chance em time grande aos 27, 28 anos, né? Então, assim, é uma aposta que o Fluminense está fazendo e tal. Só que uma aposta de 9 milhões de reais. Uma das maiores compras, até aquele momento, acho que era a maior compra do Fluminense em sei lá quanto tempo. O Fluminense estava comprando o Cristiano. O valor foi muito absurdo, muito alto. Para um jogador, e o pior, na época eu apurei com uma pessoa do primeiro escalão ali do Fluminense, até no sentido de transferências, que falou, cara, o Mário acredita que vai revender. Ele já passou pela Europa, o Fluminense compra, ele tem já esse selo Europa ali, joga bem aqui e consegue revender para um mercado B, C da Europa, para um Shakhtar da vida. Eu acho que eu chego a falar isso na época, agora eu não lembro se eu falo isso nos vídeos que eu lancei ou não, mas pode ir lá buscar vídeo da época. E aí, cara, enfim, um desastre que agora tá saindo de graça. O Fluminense gastou, o salário dele nem era tão alto, não. Mas a compra era parcelada em muito tempo. O Fluminense vai continuar pagando esse parcelamento, provavelmente, se não acabou ainda. Ele foi comprado no início de 22. E o terceiro ponto, que para mim torna essa contratação horrorosa, e a pior de todas, para mim é o psicológico do jogador. Um jogador sem qualquer psicológico. Lembra que eu falei de nunca ter jogado em time grande, etc? O Cristiano, ele chega ao Fluminense e eu não tenho dúvida de que ele mostrou em alguns momentos, ele mostrou ter alguma qualidade futebolística. Ele não é o pior lateral. É porque, óbvio, o Meme, o Capitão Moldávia, o Moldavão, a dúvida que se ele não sabe se ele é Cris Leite, igual ele era na Moldávia, Cristiano, é Cris Silva e tal. O visual, o semblante do jogador era nítido que ele não tinha a menor condição. Ele já teria muita dificuldade jogando em time grande, ele não tinha a menor condição para chegar com o peso de ser a compra gigantesca que foi. E a torcida, obviamente, naquele momento, ainda depois irada com a eliminação da Libertadores, a venda do Luiz Henrique pagando esse valor alto nele e tal, isso caiu muito em cima dele. E desde a estreia, Fluminense Bangu, perdemos por 1-0 no Luso Brasileiro, eu chego a falar isso, cara, acho que esse maluco tá sentindo o peso da cobrança e isso não vai fazer bem pra ele. Eu acho que o Cristiano, ele, novamente, não acho que o Cristiano um bom lateral esquerdo, no nível não vai fazer diferença nenhuma pro elenco nesse ano. Mas acho o Cristiano nesse nível Goiás, por exemplo. Acho um nível Série A baixo, Série B alta, Goiás, Sport, Ceará, Criciúma. Acho esse o nível do Cristiano ali dentro de um cenário nacional. Só que no Fluminense ele foi um lateral de Série D, Série C, porque além, óbvio, teve todos os seus problemas técnicos também, o erro dele lá contra o Olímpia, não fazer falta, etc. Por isso, tá? Não é um lateral de nível de Libertadores. Mas acho que o psicológico do cara foi pro cacete no primeiro, segundo, terceiro mês dele aqui. E ele não iria render mesmo. Acaba uma das jornadas mais bizarras que a gente já viu o Fluminense passando por aqui. Jogadores passando, assim, um daqueles que entra pra história. Como eu falei, não é tão ruim quanto o apelido ou quanto o cenário. Mas a história, a negociação e tudo mais é uma das mais absurdas que a gente já viu. Vamos esperar agora só a definição, né? Ele deve viajar já para Goiás agora, tá esperando só detalhezinho burocrático ali. E vai para Goiânia o Capitão Moldávia. Na prática, pro elenco do Fluminense, muda nada. Terceira opção ia acabar sendo ainda Marcos Pedro, Rafael Monteiro, que vem se destacando também, mesmo sendo muito jovem. Além de que o primeiro é o Marcelo, o segundo é o Diogo Barbosa e o terceiro é o Guga na lateral esquerda. Então, pra gente não muda nada. Só muda desse tamanho, desse rombo de prejuízo e dessa aventura que foi a aventura Cristiano no Fluminense. Tamo junto, dá um like aqui embaixo, se inscreve pela dedicação de gravar um vídeo dentro do carro, né? Valeu!